Números racionais e números irracionais. Quer aprender a diferenciar os dois hoje? Então fiquem comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michelle Amorim e se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Então vamos lá resolver essas questões. O que são números racionais e o que são números irracionais? Bom, vou explicar aqui rapidinho para vocês, depois a gente vai identificar alguns números e aí vamos ver se ele é racional ou irracional. Os conjuntos numéricos, eles são divididos da seguinte maneira. Tudo começa com o quê? Com os números, ficou muito pequenininho, com os números naturais, que foram os primeiros números. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Depois, eu acrescento a esses números os inteiros, que são os números negativos. Então, aqui eu tinha a parte positiva, aqui é a parte negativa. Mas eu ainda tenho números inteiros. 20, 30, 25, 37, menos 5, menos 2. Então, são todos números inteiros. Só que ainda não é suficiente, porque depois a gente precisa de outros tipos de números, que são os números quebrados, que a gente chama. Aí sim, eu tenho o meu conjunto dos números racionais. Então, vou escrever aqui, eu tenho os racionais. O que faz parte desse conjunto dos números racionais? Todos os outros números que a gente já tinha, mais as frações, os decimais e as dízimas periódicas. Guardem esse nome. Então, eu tenho, por exemplo, 0,12, 12, 12, 12. Isso aqui é o quê? Uma dízima periódica. Isso aí. Só que esses números também não são suficientes. Deixa eu colocar aqui, ó, pra gente não esquecer. Além das dízimas periódicas, eu tenho fração e número decimal exato, tá? Então, são todos os números que fazem parte dos racionais. Ou seja, são todos os números que a gente escreve na forma de fração. Só que, como eu estava dizendo, esses números não são suficientes. Eu ainda tenho um outro tipo de número, que são os números que são infinitos, porém não tem período. Que números são esses, então? Os irracionais. Só que aqui eu tenho as dízimas periódicas. As dízimas que não são periódicas não tem como entrar aqui junto. Então, a gente tem um grupo, a gente tem um conjunto separado. E esse conjunto aqui é o que a gente chama de conjunto dos números irracionais. Então, quando a gente fala de números racionais e irracionais, não tem como um número ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele é racional, ou ele é irracional. E a característica que a gente precisa lembrar aí, principal, é o seguinte. Os racionais, a gente tem dízimas periódicas e decimal exato. Os irracionais são as dízimas, vamos escrever aqui para a gente não esquecer. Nos irracionais, eu tenho as dízimas, acho que tá tortinho, só que elas não são periódicas. Vou colocar no singular porque tá. Então, é a dízima não periódica. E o que significa uma dízima que não é periódica? É isso aqui, ó. É uma dízima, ou seja, ela não tem fim do mesmo jeito. Mas depois da minha vírgula, não tem número que repete. Então, eu tenho um 2, um 3, um 7, um 4, um 0, 1. E aí ele continua. Não tem um número que repete. Então, eu tenho uma dízima não periódica. Racionais, a minha dízima é periódica. E aí, claro que falando de números irracionais, a gente tem uma letrinha que a gente sempre fala nela, que é a letra grega, o pi. Sim, o pi. O pi, ele é irracional. E aí você pode estar se perguntando aí, Michelle, mas o pi não vale 3,14? Não. 3,14 é uma aproximação do pi. Porque
Porque, na verdade, ele tem infinitas casas decimais e não se repete. Então, ele é uma dízima não periódica. Então, o pi, ele entra aqui. Além do pi, eu vou ter uma outra coisinha, gente. Aqui, todos eu consigo transformar em fração. Então, se eu pegar uma fração e dividir, ou ela vai virar um decimal exato, ou uma dízima periódica. Então, de onde vêm os outros números irracionais? Eles vêm da raiz que não é exata. Por exemplo, a raiz de 3. A raiz de 3 é um número irracional. Raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 15, são todos números irracionais. Entendido essa parte aqui? Vamos ver então se você entendeu mesmo? Então, para o vídeo um pouquinho, olha para esses números aqui e me fala quais desses aqui são racionais e quais deles são irracionais. Topa o desafio? Então responde aí, mas depois me conta se você acertou ou não. Agora eu vou fazer ele com você. Bom, o primeiro aqui eu tenho 2π, ou seja, o dobro de π. O π é irracional, não vai fazer nenhuma diferença se eu fizer o dobro do π. Ele vai continuar sendo um número irracional. Então, o 2π, ele é irracional. Ah, esqueci de falar. O símbolo que a gente usa para racionais é o Q com a barrinha. Para os irracionais é o I com a barrinha. Certo? Vamos lá. Olha o próximo número aqui. Eu tenho 4,1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo leva a crer que eu vou continuar. 7, 8, 9, 10. E aí, esse número, ele é racional ou irracional? Embora tenha ali uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para ser um número racional, não tem que estar em sequência. Ele tem que ter o quê? Um período. Ele tem que ser periódico. Tem que ter uma parte que repete e não que tem sequência. Ele tem que repetir. Tá repetindo? Não está repetindo. Se não está repetindo, quer dizer que ele não é periódico e ele também é irracional. O próximo, 5,142525. Aqui, embora eu tenha um 4, notem que aqui ele começa a repetir. Ele começa, ó, 25, 25, 25, 25, 25. Então, daqui em diante ele começa a repetir. Ele tem um período. E se tem período, ele é racional. Se tem período, é racional. O 3,14. Esse aqui aparece muito. Vocês tomem cuidado que isso aqui é uma pegadinha. Não tem nada ali dizendo que primeiro é uma dízima. Eu tenho 3,14. Se tivesse uma reticências aqui, tudo bem, mas como não tem reticências, aquilo ali é um número decimal, um decimal exato. A gente coloca 3,14 porque automaticamente a gente lembra 3,14 é o pi. Só que aqui é um número 3,14. Ele acabou ali, ele nem tem reticência. Então aquele número é um número decimal. Então, se ele é um número decimal, ele é racional. Racional. Olha o próximo. 0,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. E aí? É racional ou irracional? Lembra do que eu falei? Mesmo que ele esteja em sequência, não determina se ele é racional. Para ser racional, tem que ter período. Tem período? Não tem. Se não tem período, ele é irracional. Irracional. Raiz quadrada de 9. Vai se perguntar, o número está dentro da raiz, então tem raiz, é irracional. Só que qual que é o valor da raiz quadrada de 9? É 3. O 9 tem raiz quadrada. Se ele tem raiz quadrada exata, ele é racional. E o último aqui, 18,10, 100, 1000. Eu vou deixar para vocês responderem aí para mim. Coloca aí, o que vocês acham que esse é?
Racional ou irracional? Deixa aí para mim nos comentários e comenta aí também, ó. Eu aprendi com amor. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito ter ajudado vocês, que muita gente acaba confundindo o que é número racional de número irracional. Só mais um detalhe, são conjuntos diferentes, tá? Ou um número ele é racional ou é irracional. Mas eu tenho um conjunto que une tudo isso aqui, tá? Só para fechar nossa aula. Quando eu junto os números racionais com irracionais, eu tenho o conjunto dos números reais. Nossa, a letra ficou linda, hein? Eu tenho o conjunto dos números reais. Então, fico por aqui. Muito obrigada por ter chegado até o final dessa aula comigo. Um super beijo e até a próxima aula!